Bom, para você foi muito rápido. Para mim, demorou um pouquinho. No meu caso, demorou um dia para que os DNS eles fossem propagados. Eu vou fazer o teste agora, que é acessando o site d2wagencia.com.br. E o que aconteceu? Aconteceu exatamente o que eu disse que iria acontecer. Abriu esse site, que é um site exemplo da HostGator. E não ache que houve algum erro por abrir um site da HostGator. Isso aqui é padrão. Quando você faz o apontamento dos DNS e você não tem nada do seu site lá no servidor, é padrão abrir, porque lá no servidor tem um arquivo que é esse HTML, que é essa paginazinha aqui para poder abrir, ok? Você vai entender melhor como que isso funciona. Bom, acessando aqui o e-mail, outra coisa interessante é que é nessa parte aqui que ele fala do painel de controle, você vê que ele dá aqui o acesso ao painel através de um IP/cpanel. Se você clicar aqui, ele vai abrir o painel da hospedagem. E aí você vai me perguntar, mas eu sempre vou ter que acessar por aqui? Agora não é mais preciso. Você pode acessar simplesmente colocando d2wagencia.com.br, ou no caso o seu endereço do seu site, né, o seu domínio, /cpanel. Então aqui, ó, cpanel. Colocando o seu domínio /cpanel, você vai abrir o painel, desde que os DNS já tenham se propagado, ok? E aqui sim, você vai colocar o usuário e a senha. Então você tem as duas possibilidades para poder acessar o painel de controle da sua hospedagem, ou por esse IP aqui /cpanel, ou então pelo seu domínio /cpanel. Aí a gente já acessa aqui. Quando nós acessamos aqui, nós temos aqui todos os recursos do seu plano de hospedagem que você contratou. Um desses recursos aqui é esse aqui, ó, contas de FTP. Como eu disse já nas aulas anteriores, o FTP é um protocolo de transferência de arquivos. Para que ele serve? É para você pegar arquivos que estão no seu computador ou em qualquer outro servidor e transferir para esse servidor aqui específico, que é o servidor onde o seu site está hospedado, ok? E basicamente é o que nós vamos trabalhar para poder subir os arquivos do WordPress e fazer todas as manipulações que a gente precisa. Nessa aula aqui, você vai ter uma noção introdutória de servidor, você vai entender como que funciona a raiz do servidor, como que você trabalha com pastas dentro do servidor. Então vai ser bem elucidativo e vai ser muito importante para na hora que você começa a trabalhar com WordPress você não tenha qualquer dúvida, ok? Bom, então nós temos que adicionar uma conta FTP primeiro. Tá? Você pode adicionar várias contas, inclusive criando várias senhas, vários usuários diferentes, e aí esses usuários vão ter acesso ao mesmo servidor. É importante que você utilize uma senha segura, porque é basicamente o acesso ao seu servidor, ao seu site, aos arquivos do seu site. E aqui na HostGator é assim que funciona. No host que você está utilizando, ou na empresa de hospedagem que você pretende trabalhar, pode ser diferente, mas em tese é assim. Em algumas empresas, você já tem inclusive o nome de usuário e a senha do FTP. Você não precisa ter que criar o seu acesso FTP. Na HostGator é assim. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar aqui um nome de usuário que vai se integrar com esse sufixo aqui. Eu posso colocar qualquer nome que eu quiser aqui, né? O login que eu quiser. Por exemplo, eu vou colocar Felipe, que é meu nome, e vou colocar uma senha. Ok? E aqui é o seguinte, você vê que ele me dá aqui todo um caminho para que eu possa acessar esse servidor. Só que eu não preciso ter toda essa extensão aqui. Eu posso remover essa extensão e a barra e deixar somente o public underline HTML, ok? Public underline HTML. Isso aqui também é uma particularidade do HostGator. Dessa forma, a gente consegue acessar a raiz do servidor de forma direta. Se você quiser, você pode limitar aqui uma cota para envio de arquivos para o servidor, não é necessário. Coloca como ilimitado e clica em criar conta FTP. E a conta já está criada e você vê aqui o usuário e a senha, que é a senha que você vai utilizar. E que acabamos de criar agora também, né? E como que você faz para poder conectar ao servidor, a esse servidor, utilizando esses dados de FTP? Você tem que utilizar um software client FTP. Existem vários. Eu vou sugerir aqui um software que é exatamente esse aqui, ó,
que é o FileZilla. Então você pode acessar FileZilla-project.org ou entrar no Google e digitar FileZilla, você já vai ter aí o site. E esse aqui é um programa gratuito, tem para Mac e tem para Windows. Né? Se você estiver utilizando o Windows, ele já vai te dar a opção de download para o Windows. Se você estiver utilizando Mac assim como eu, ele vai dar a opção aqui para que você acesse, né, faça o download do software para Mac, ok? Tem duas opções aqui. Você tem o FileZilla Client e o FileZilla Server. Nós vamos trabalhar com Client, ok? Clicando aqui, você já é direcionado para uma página para poder fazer o download. Basta clicar nesse botão, aí você consegue fazer o download aí, do software, né? Você vê aqui, ó, o download, né, gratuito. Então é só você clicar aqui e você vê que já abre o download. Tá? Como eu estou utilizando um Mac, ele já me dá a opção para poder fazer o download para Mac. Tá? No seu caso, ele vai aparecer o download para Windows. Fez o download desse camarada, eu vou arrastar ele para cá. Quando você abrir o software, ele vai abrir dessa forma aqui. Tudo que estiver aqui do lado esquerdo está no nosso computador, e quando você fizer a conexão com o servidor, do lado direito vai estar o seu servidor. Tá? Se eu quisesse configurar, colocar as informações diretamente aqui, eu poderia. Né? Eu poderia colocar aqui o host, o usuário que a gente acabou de criar e a senha para poder se conectar com o servidor. Mas o interessante é você usar esse recursinho aqui, esse item aqui. Você já pode criar aqui o seu site e deixar ele aqui, porque todas as vezes que você precisar conectar ao servidor, se houver essa necessidade, você vem aqui, dá um clique, coloca a senha e já está conectado. Então eu vou clicar aqui em novo site. E aqui eu tenho que escolher o protocolo, FTP. O host é ftp. o seu domínio. d2wagência.com.br. E aqui a senha que nós acabamos de criar. Eu não me lembro do login, então deixa eu... aqui. Exatamente aqui. Se essa página aqui você se perder, sair dessa página, não tem problema. Você volta aqui para a parte da home do seu painel de hospedagem, clica aqui em contas de FTP e aí você vê que você tem aqui a conta que você criou. Você pode criar várias para poder acessar o servidor ou acessar diretamente alguma pasta específica. Eu vou copiar aqui esse usuário e é o usuário todo, como se fosse um e-mail mesmo, é assim, no caso da HostGator. Esse vai ser o usuário e a senha que eu acabei de criar, ok? Vou clicar em conectar, ele vai pedir a senha novamente, vou clicar em OK, e o que vai acontecer? Conectei ao servidor. Essa aqui é a raiz do seu servidor. E o que significa a raiz? A raiz é que se você colocar um arquivo aqui e acessar o seu domínio, dependendo do arquivo, ele já pode abrir o site direto, né, se for um arquivo HTML ou PHP, ou então se você acessar esse arquivo, você consegue acessar o arquivo através do domínio. Lembra o site, que é o site exemplo que está abrindo, que é esse aqui, ó? Quando você digita o domínio, por que ele está abrindo? É esse camarada aqui, ó, o default.html. Tanto é que se você digitar aqui barra default.html, ele vai abrir o mesmo arquivo. Tá? Então, esse arquivo aqui é o que está chamando quando você acessa aqui e você abre, ok? Por exemplo, se eu pegar esse default aqui e eu apagar esse default, vou clicar em sim aqui para poder apagar, e atualizar aqui, olha o que acontece. Acabou, não tem mais a página teste. Mas eu vou fazer um teste aqui. Eu tenho aqui esse editor de código. É muito simples eu gosto de utilizar ele, mas você pode utilizar o próprio Notepad do seu Windows ou qualquer outro editor de código. Eu vou salvar esse arquivo. E aí existem algumas extensões para a internet. Né? Por exemplo, HTML é uma extensão de página. Se você colocar index.html e colocar no servidor, você abre como uma página HTML. Se você colocar .php, você também vai abrir uma página, porque o nosso servidor, lembra lá atrás que os pré-requisitos para você poder instalar o WordPress, um dos pré-requisitos é ter um servidor PHP. Como o nosso é PHP, se eu colocar .php aqui, ele vai abrir também. Mas eu vou testar inicialmente como HTML. Eu vou salvar aqui, eu já tenho esse arquivo salvo, vou apenas substituir aqui. Ok. O que eu vou fazer? Se eu jogar dessa forma, o index, esse termo index, ele já vai abrir essa página quando eu acessar o domínio direto. Tá vendo aqui, ó? Tá no meu computador. Eu vou arrastar para cá, ou então eu vou clicar aqui com o botão direito e upload. Se eu clicar aqui em upload, ele vai enviar para o servidor. Ok, você vai ver aqui que ele vai fazer o processo de envio, ó, transferindo, ok.
já está aqui o index, tá? O que isso quer dizer? Se eu atualizar aqui, ou se eu acessar novamente, d2wagencia.com.br, ele vai abrir aquela página que eu acabei de criar, tá? Olha aqui, ó, teste. Simples assim, tá? Isso aqui é como se fosse o seu site. Não vou colocar aqui todos os códigos HTML, que é a forma correta de você criar um site, isso aqui é apenas um exemplo, mas para poder apenas deixar um pouquinho maior esse texto aqui e colocar ele mais em evidência, eu vou colocar dessa forma aqui. Vou colocar como título, vou colocar aqui um style. Não precisa se preocupar com isso, você não precisa aprender isso. Ok. Apenas isso, somente isso. O que eu vou fazer agora? Você vê que ele está aqui, o HTML que a gente acabou de enviar. Eu vou pegar, posso fechar aqui o site do FileZilla, e eu vou atualizar aqui e vou substituir agora o arquivo. Vou fazer upload. Ok. Ele vai pedir para eu substituir. Substituiu. Vou atualizar. O que acontece? Olha aqui, ó. Agora está como um cabeçalho. Está maior, está centralizado, porque eu coloquei dessa forma. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que quando você trabalha com um servidor, quando você coloca os arquivos na raiz do servidor, basta você acessar diretamente o seu domínio e você já vai abrir aquele arquivo, né? Esse caso aqui é index.html. Se eu colocar um barra index.html, vai abrir ele também. Agora é o seguinte, se eu criar uma pasta aqui dentro do servidor, vou clicar com o botão direito aqui e eu vou criar uma pasta chamada blog. Um exemplo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo aqui e eu vou trazer para dentro da pasta blog. Se eu acessar novamente aqui o domínio, ele não vai abrir o site, né? A paginazinha. Por quê? Porque eu tirei ela da raiz, mas eu coloquei ela dentro dessa pasta aqui. Se eu colocar aqui um barra blog, ou se eu viesse aqui e clicasse aqui também, ó, se eu clicar aqui em barra blog, ou melhor, colocar barra blog e der um enter, ele vai abrir aquela paginazinha, porque aquela página é index. Se eu pegar dentro desse barra blog aqui, e eu trocar esse termo aqui, vou colocar Felipe, meu nome, felipe.html, e atualizar, o que vai acontecer? Não vai abrir. Porque para poder abrir direto quando você acessa o domínio ou um domínio com alguma pasta, tem que ser um arquivo index.html, index.htm ou index.php. Se eu colocar aqui barra felipe.html, aí sim eu abro aquela página, ok? Por exemplo, se eu colocar aqui .htm, felipe.htm, abre também. E se eu trocar para index.htm, ele vai abrir mesmo que eu não coloque ali o index.htm, ok? O mais convencional é HTML, ou no caso PHP. Se eu colocar index.php, nosso servidor é um servidor que tem aí o PHP. Então você vê que quando eu acesso aqui, ele vai abrir também, mesmo sendo PHP. E no caso do WordPress é em PHP, então vai funcionar porque o servidor e o seu plano é um plano PHP, ok? Vou colocar aqui felipe.php, não vai abrir, mas se eu acessar aqui o felipe.php, ele vai abrir direto. Por que eu estou ensinando isso aqui para você? Você está, nossa Felipe, mas o que isso tem a ver com o WordPress? Porque é muito comum, quando a gente trabalha com WordPress, pode haver necessidade de você instalar o WordPress em um subdiretório, que no caso aqui do nosso subdiretório seria um blog, ou instalar na raiz. Aí você vai me perguntar o seguinte, professor, mas eu tenho um site que ele vai ser um site institucional, ou seja, que eu vou explicar ali, vai ter a empresa, serviços, fale conosco e tudo mais, e eu quero ter um blog. Eu vou precisar criar um subdiretório chamado blog, instalar o WordPress aqui e instalar o WordPress também na raiz? No caso do WordPress não precisa, ele já vai te dar a possibilidade de você criar toda essa hierarquia sem a necessidade de instalar o WordPress dentro de um subdiretório. Então você não vai precisar instalar o WordPress em um subdiretório, a não ser que você já tenha um site na raiz do servidor, né, na raiz, e você não queira se desfazer desse site. Você tem que ter esse cuidado, porque se você já tiver site na raiz, um site, um e-commerce, qualquer outra coisa, se você tiver uma loja virtual aqui na raiz, não manda o WordPress para a raiz. Aí sim você tem que criar uma pasta chamada blog, você vai ter que jogar os arquivos do WordPress
todos eles para essa pasta blog, e na hora de instalar você vai digitar o seudomínio.com.br/blog. É assim que funciona, ok? Professor, posso ter vários subdiretórios com instalações WordPress? Pode. Você pode ter, por exemplo, quantos WordPress você quiser instalado no mesmo banco de dados e cada um em diversos subdiretórios. Vamos ver isso aqui na prática. Eu vou te ensinar tudo isso, você vai aprender isso de forma muito ampla, ok? Bom, já que você tem toda essa introdução e essa base sólida de entender como é que funciona o processo de FTP, servidor e tudo mais, a próxima aula é onde nós já vamos, enfim, instalar o WordPress no banco de dados, vamos criar o nosso banco de dados. É tudo muito simples, melzinho na chupeta também, fica tranquilo. Eu já te aguardo na próxima aula, então passa para lá.